Olá, boa tarde a todos. Sei que deve estar muito prazeroso aí o café com bolo, mas quero convidar todos a voltarem ao nosso espaço aqui de atuação. Quem está só aparecendo agora, sinta-se bem-vindo, bem-vinda. Quero dar as boas-vindas também à professora Adriane, que já fez sua apresentação pela manhã. A gente acompanhou aqui presencialmente online. E a professora Pompeu, Ana Maria César Pompeu, eu sempre a chamo de Pompeu diretamente. Bem, são duas colegas minhas que eu admiro muito, né, que atuam também muito na minha área de tradução, né, com o meu objeto de pesquisa. A professora Adriane Duarte, professora da USP, a professora formada em Ciências Sociais, mas se especializou em Letras Clássicas, com mestrado acerca de aves, com o seu doutorado, né, falando da parábase da comédia aristofânica também. Ampliando sua atuação, ela trabalha não só com tradução de Aristófanes, né, mas também recentemente tem trabalhado com fábulas de Esopo, com romance, né, e recentemente, como eu vi na fala da professora pela manhã, a gente tem uma nova edição do dicionário, né, de língua portuguesa, de língua grega para o português, da qual ela fez parte da equipe, e também um trabalho que eu admiro muito, que foi o trabalho de trazer de volta as traduções do Mário da Gama Cury, né? Com anotações, com revisão. Então, não só de comédia, mas também de tragédia, né? São os melhores do teatro grego antigo. E já vou aproveitar para apresentar a minha colega Ana Maria César Pompeu, que é doutora em letras clássicas, também especialista, né, em Aristófanes, somos todas aqui aristofânicas, mesmo que parcialmente, tradutora de Lisístrata, Tratado Foriante, Cavaleiros, também traduziu Plutarco, em colaboração com a professora Maria de Fátima, né, também em 2017. Oi? E a Maria Aparecida, né, que falou também aqui. Colaborou com os livros O Riso no Mundo Antigo, Oralidade Escrita e Performance, Grécia e Roma no Universo de Augusto, e neste ano lançou também colaboração Mulheres de Aristófanes, Revolução e Recepção, em 2 tomos. Né? Então, eu quero dar, primeiramente, a palavra à professora Adriane e agradecer pela sua vinda. Olá, eu que agradeço a oportunidade de ter duas chances de falar com vocês e compor essa mesa com 2 colegas aristofânicas, né, que eu conheço de longa data. Bem, eu vou confessar para vocês que eu me sinto muito mais confortável falando sobre a tradução em terceira pessoa, como eu fiz de manhã, do que falando da minha própria experiência em primeira pessoa. A Renata notou uma vez que, no artigo que eu escrevi, mencionei de manhã, por uma história da tradução dos clássicos greco-latinos em português, que eu não mencionava meu próprio trabalho nele. Né? E isso acontece porque me causa ainda um certo estranhamento ser chamada tradutora. E isso mesmo depois da indicação para o Prêmio Jabuti ano passado. Quer dizer, se alguém me perguntasse o que você faz, geralmente é isso, você entra num táxi, vem a pergunta, o que você faz? Fala, sou professora. Do quê? De literatura. Já evito dizer que é de grego. Né? Mas eu nunca iria dizer que, assim, o que você faz? Eu sou tradutora. Né? Então, essa oportunidade é uma oportunidade para eu me assumir de uma vez por toda como tradutora. Né? É que, para mim, a prática tradutória está ligada de forma indissociável à pesquisa acadêmica. O meu mestrado foi, como tantos outros, dentro do programa de pós-graduação em Letras Clássicas da USP, o estudo e a tradução de um texto literário, a Comédia às Aves de Aristófanes. A análise estava embasada na tradução da comédia e essa já desvelava uma primeira interpretação. A partir daí, mantive o hábito e o gosto por traduzir o que estava estudando, como parte mesmo do processo de apropriação do texto. Contribui também para esse estranhamento o fato de eu ter a tradução em alta conta, ou seja, eu não me sinto à altura, né, dessa prática. Né? Quando eu entrei na faculdade, comecei a ter contato com tradutores excepcionais.
como os irmãos Campos, especialmente Augusto, quer dizer, eles não davam aula na USP, né? Mas foi quando eu fui introduzida às traduções que eles faziam, né? Então, Augusto de Campos, no ano que eu entrei na faculdade, em 1983, ele lançou Ezra Pound, Poesia e Verso, Ezra Pound, né? Em 83, e foi relançado o Verso, Reverso e Controverso, né? Que eu comprei nesse ano mesmo, e que me impressionaram a fundo, né? Não menos marcante foi descobrir que entre meus professores estavam grandes tradutores, como Torrano, por exemplo. A Teogonia, então recém-lançada numa edição artesanal da Masao Ono, era disputada e admirada. O professor Cavalcante, que tinha traduzido o simpósio e coordenado a edição dos Pensadores sobre os pré-socráticos, para a qual vários professores meus contribuíram, trazia para as aulas de literatura grega 1 e 2 a sua tradução em progresso da Ilíada, datilografada, que, à medida em que o semestre andava, ia ganhando novos contornos. Ou seja, a gente ia acompanhando aquele processo. Isso tudo para dizer que, quando eu comecei, se respirava a tradução na USP, que era uma atividade valorizada. Ao menos essa tradução autoral, né, que se queria uma recriação do original, reivindicando uma parcela da autoria da obra. Esses eram os meus modelos e eram altos. Modelos femininos havia, e nós, meninas, não tínhamos recalque. As nuvens da dona Gilda Reale, que conheci e com quem cheguei a ter aulas na pós-graduação, tornou-se um modelo óbvio para quem se interessava por Aristófanes. É dela uma das primeiras teses acompanhadas de tradução, um padrão que se consolidou na pós, e que tinha o intuito de formar repertório clássico em língua portuguesa, já que as lacunas nos corpora eram imensas, não havendo entre nós coleções abrangentes como a Belles Lettres, Lebe ou Gredos. Mas lá pelos anos 60, havia muito pouca tradução brasileira e direta dos clássicos. Digno de menção também foi o artigo que ela escreveu com o título Uma situação cômica, o cidadão Justino faz uma visita a Eurípides, publicado em 73, em que comenta e traduz a famosa cena de Acarnenses e propõe inverter de Ceópolis por cidadão Justino. Eu não vou dizer que ela inaugurou essa tradição no Brasil, porque a primeira tradução, por exemplo, da Lisístrata, que é do Mário da Gama Comedy, de 64. A Lisístrata de Assembleia, na Assembleia de Mulheres, ela traduz Valentina, né, a Praxágora. Mas me impressionou muito essa opção da dona Gilda, né? E eu dei sequência a ela, depois aqui, tanto a Ana quanto a Grace, né, também fizeram essas opções, não é? Ainda no âmbito da comédia, lembro a Maria Fátima Silva, colega da Universidade de Coimbra, pelas mãos de quem li muito Aristófanes em português. As traduções da Fátima, excelentes como são, reforçaram para mim a necessidade de termos traduções brasileiras das comédias, pois às vezes ríamos não da piada, mas do estranhamento que a língua-mãe nos causava. Aristófanes, sobretudo, tinha que ser em brasileiro. Não posso deixar de mencionar também a Mary Laffer, cuja tradução dos Trabalhos e os Dias acompanhamos como alunos, e é deslumbrante. Já temos outras, e são todas bem-vindas, mas aquela abertura, para mim, ainda é inigualável. E Analia Amaral de Almeida Prado, claro, minha orientadora e amiga. Recentemente escrevi um artigo sobre Analia, tradutora de Tucídides, em que recordei um exercício que ela propunha aos alunos em sala de aula. Em uma disciplina ministrada na pós-graduação em 89, chamada Uma Leitura de Tucídides, a qual cursei, ela pedia aos alunos a correção de uma tradução sua, invertendo o padrão habitual em que o professor corrige. Ela oferecia uma versão sua de um determinado trecho da história da Guerra do Peloponeso para que os alunos apontassem falhas e sugerissem aperfeiçoamentos, saindo totalmente da zona de conforto.
Mas, para isso, tínhamos que estudar muito o texto original. Só uma pessoa com a grandeza dela podia topar se expor assim. E como nós aprendíamos? As primeiras experiências com tradução, para além da praticada em sala de aula, viriam na graduação ainda. No meu último ano de faculdade, publiquei uns fragmentos de Alckmin na contracapa do caderno Folhetim da Folha de São Paulo. E só quem viveu essa época, isso foi em 87, sabe que isso equivale a receber uma medalha de honra. Assim. Eu podia enquadrar e deixar lá na minha sala, porque o Folhetim foi um dos principais cadernos de cultura da imprensa brasileira, constituindo um espaço bastante disputado. Foi um começo promissor e que valeu os cumprimentos do mestre Torrano, né, com quem eu fazia uma disciplina no semestre. Né, elogiou a minha tradução. Para mim foi uma coisa meio mágica, já que eu sou uma inveterada leitora de jornal, que inclusive prestara vestibular para jornalismo. Então, a sensação de ser publicada para a Folha e correr para as bancas para comprar um exemplar, gente, está numa das melhores memórias assim, da minha graduação. No ano seguinte, ingressei no mestrado com projeto de estudo e tradução das aves de Aristófanes, e, àquela altura, meu interesse não era tanto pela comédia antiga ou aristofânica em geral, mas especificamente pelas aves, que traduzi parcialmente durante as aulas de língua grega com o professor Cavalcanti. Desde o início, o que chamou minha atenção foram questões de poética, o contraste entre o grotesco e o sublime na lírica aristofânica, o lugar da paródia, a singularidade da parábase. Era a primeira vez que eu enfrentava um texto da extensão de uma peça de teatro e não tinha uma orientação teórica. Como eu não tinha uma orientação teórica, fui estabelecendo critérios à medida que o trabalho evoluía. Decidi, por exemplo, traduzir primeiro os episódios, deixando para o final a parte coral, já que havia diferenças marcantes de elocução entre elas. Não é uma solução que eu recomende, eu não repeti. Não achei que eu ganhei nada com isso. Já a ideia de traduzir os nomes dos personagens, Pisetero por Bondilábia e Evélpides por Tudo Azul, foi aprovada e reproduzida quando verti Lisístrata. Bem, então, deixa eu pular aqui um pouquinho, estou com medo de ultrapassar o tempo. A dissertação foi defendida em 93, mas a tradução só foi publicada em 2000, não é? Pela UCITEC. E aí, numa dessas redes de apoio femininas que foram mencionadas nas mesas anteriores, quem fez a mediação e o convite foi a professora Filomena Irata. Ela foi minha professora na faculdade e que, no momento, coordenava, junto com a professora Ingeborg Brahen, a coleção Grécia e Roma da UCITEC. Eu fui paga em exemplares, uma prática comum, ainda hoje comum no mercado editorial, o que certamente contribuiu para que eu não me visse como tradutora. Afinal, o tradutor é um profissional que recebe pelo seu trabalho, certo? Aliás, eu tenho até hoje exemplares das aves embaixo da minha cama. Sim. Talvez eu devesse tentar o mercado virtual, a estante virtual. No doutorado, eu estudei as parábases aristofânicas. Não é? Publiquei o livro depois, O Dono da Voz e a Voz do Dono, a parábase na comédia de Aristófanes, em 2000. Quer dizer, o doutorado saiu junto com a tradução do mestrado. E a tradução não era o foco. Mas eu traduzi todas as parábases, com exceção da de Hans, em que usei a tradução da minha orientadora, porque eu precisava produzir um material homogêneo para citar na tese. Anexei sob forma de apêndice no livro. São ao todo 60 páginas de tradução e notas. Pouco depois, a Martins Fontes entrou em contato, propondo que eu traduzisse Lisístrata. Foi a primeira encomenda que recebi. Teve contrato e pagamento em dinheiro dessa vez. E é meio irônico, porque eu não estava interessada na Lisístrata, já que tinha a boa tradução da Ana Maria Pompeu, então eu achava que não precisava traduzir a Lisístrata naquele momento. Mas eu só topei fazer porque eu convenci a editora a colocar no mesmo volume as Tesmoforiantes, com a qual eu estava trabalhando por conta da paródia da cena de reconhecimento da Helena de Eurípides. Na época, eu estava começando a estudar o conceito de anagnórises.
O que me motivou foi garantir a publicação das Tesmoforiantes, um patinho feio entre as comédias aristofânicas, porque toda calcada nas tragédias de Eurípides, e que tem pouco apelo comercial. Já com Lisístrata é o contrário. É a comédia mais popular desde a segunda metade do século passado, tanto que toda editora quer ter uma no catálogo. Você falou disso aqui hoje, né? Toda editora quer ter um Esopo, toda editora quer ter uma Medeia, quer ter um Édipo, né? E toda editora quer ter uma Lisístrata também, né? Bem, minha estratégia funcionou. Foi publicada, de Aristófanes, 2 comédias, Lisístrata e as Tesmoforiantes, né? No ano de 2005. Mas o irônico é que logo na primeira cena da Lisístrata, a comédia me ganhou. E a partir daí tudo fluiu e foi muito gostoso de traduzir. Eu tenho boas lembranças dessa empreitada. Depois disso, trabalhei muito com a peça sobre vários aspectos e ainda hoje estou às voltas com ela. Recentemente participei do belo projeto da Luísa Buarque Severo, né, para a rede de mulheres filósofas, que foi mencionada aqui hoje, de entrevistar 3 tradutoras da comédia para o português, Ana Maria, Maria de Fátima e eu. E o resultado pode ser conferido no YouTube sob o nome de Ciclo Lisístrata. O tema do reconhecimento me levou ao romance antigo, quando resolvi estender o corpus dos gêneros da poesia para os da prosa. Foi um estudo mais teórico e eu fiquei uns bons anos afastada de traduções. Mas quando mergulhei de cabeça na investigação sobre o romance, senti necessidade de traduzir. Apresentei um projeto para a Bolsa de Produtividade em Pesquisa do CNPq, Quérias e Calirro, tradução e estudo do romance de Cariton de Afrodísias, e, nesse período, ao mesmo tempo, traduzi o romance de Esopo. São 2 textos bem diferentes na proposta e na elocução, de maneira que um funcionava como antídoto do outro. E é verdade, eu traduzia segunda e quarta o Quérias e Calirro e terça e quinta o Esopo, né? E assim íamos. E foi muito interessante fazer essa coisa. Era como se um te limpasse do outro, né? Depois foi a questão de publicar, né? Eu tive que procurar editoras interessadas nessas obras, o que não foi fácil. Imagino que uma das razões é que o romance antigo era, e ainda é, de certa maneira, desconhecido e mal avaliado, especialmente o grego. O romance de Esopo, particularmente, foi um problema, ainda que o fabulista seja muito popular, porque alguns editores se propuseram a publicar como biografia. Então, quando eu levei, por exemplo, para 3 Estrelas, que depois era a editora da Folha, eles tinham muito interesse, mas eles não publicavam obras de ficção. Então, se fosse uma biografia, eles publicariam, mas peraí, o Esopo nem sequer existiu, né? Então, você quer publicar uma biografia, né? E então dançou, né? Quando eu explicava que era ficção, ninguém topava. Como eu espalhei que estava com esses textos parados, um dia recebi uma proposta da editora 34 para publicar o romance de Esopo em conjunto com uma seleção das fábulas, traduzidas pelo meu colega André Malta. Era o casamento perfeito, já que as vidas de Esopo frequentemente compunham manuscritos das fábulas, né? Esse livro, Esopo, Fábulas Seguidas de O Romance de Esopo, foi publicado em 2017. Agora, esse livro, Fábulas de Esopo, ele tem mais de uma recensão, né? No caso, e o texto sofreu bastante com a transmissão. Há várias lacunas textuais, não é? Então, eu optei por ter por base a recensão G, que é mais antiga e mais desenvolvida, e suplementando as lacunas com a recensão W, como fizeram os tradutores franceses, aliás, é uma tradutora francesa, e o tradutor italiano. Essa suplementação ficou indicada para o leitor no texto pela posição de colchetes. Assim como os tradutores mencionados, decidi suplementar as lacunas de G com trechos compatíveis de W,
uma vez que as versões são compatíveis no que respeita à ordem e ao teor dos episódios narrados, a despeito de eventuais quebras estilísticas. Vale notar que, por vezes, W não é de ajuda, pois também apresenta quebras textuais. Haja vista a seção 38, em que G traz uma lacuna importante no início que não pode ser suplementada, uma vez que em W essa seção está totalmente suprimida. Ainda assim, com algumas falhas não sanáveis, preservou-se a legibilidade do texto final, uma questão que, ao meu ver, deve ser enfrentada pelo tradutor. É uma diferença do trabalho do filólogo e do trabalho do tradutor. Eu acho que o tradutor tem uma responsabilidade com o leitor, com a legibilidade do texto. Então, o editor do texto pode deixar o texto em aberto e jogar as possibilidades para o aparato crítico. Mas o tradutor deve ter a coragem de fazer uma hipótese a partir, não é do nada, a partir do aparato crítico e bancar essa hipótese, não é? Como parte, não é, do seu próprio trabalho de interpretação. Bom, a mesma obra, Romance de Esopo, foi publicada um ano depois no livro Vidas de Esopo, o Romance de Esopo em Traduções e Ensaios, que eu organizei, com uma nova proposta. Como foi publicado por uma editora universitária, a Humanitas, vinculada à Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da USP, e tinha por alvo um leitor especializado, o livro traz 2 traduções independentes, né, das recensões G, que eu assino, e W, assinada pelo meu colega Pedro Ipiranga Júnior, da Federal do Paraná. Além de 3 ensaios introdutórios em que especialistas exploram aspectos diferentes da obra. Sacrificou-se aqui a fruição do texto ao rigor na reprodução da fonte textual, possibilitando a análise e comparação de ambas as versões, sem que houvesse a intromissão ou contaminação de uma pela outra, ainda que indicadas graficamente. Então, é um exemplo de como você pode trabalhar de formas diferentes quando você tem públicos diferentes em vista, não é? E projetos diferentes de tradução. E aqui eu tenho muito que agradecer ao Paulo Malta, que é o editor da 34, que primeiro abrigou a tradução na sua coleção, numa editora comercial, que não criou nenhuma dificuldade, compreendeu perfeitamente que uma edição não competia com a outra, que o leitor dele não ia querer ler essas traduções que tinham essas quebras, essas lacunas textuais, mas que um estudante de grego podia ter muito interesse em ter tanto uma quanto a outra, né? Então, a gente também precisa contar com essa visão dos editores, que sejam parceiros, né? Bom, Keras e Calirrui, de Cariton de Afrodísias, publicado em 2020, teve que esperar um pouco mais, não é? Apesar de já estar com o editor desde 2017, eu costumo dizer que os tempos dos escritores e dos tradutores e dos editores nunca batem, cada um está numa dimensão temporal diferente, né? Então, estava já desde 2017, inclusive na 34. Quando me ligaram da 34, eu pensei que era a respeito do Keres, mas era a respeito do Esopo. Outro editor, outro projeto, né? Bem, teve que esperar a pandemia e o freio que ela impôs às atividades frenéticas, que o editor, que também é professor universitário e gestor na área de cultura, para que se conseguisse tocar o projeto. O processo de tradução costuma ser solitário, envolvendo o tradutor, seus livros e dicionários. Já a preparação do livro é obra coletiva, com leituras dos preparadores, revisores, do editor, conversas e sugestões trianguladas que agregam ao mesmo tempo que agastam, pois abre-se uma negociação que para o tradutor já estava fechada. Se há uma verdade, é que os relógios dos autores e dos editores nunca estão sincronizados. E o que estava parado no tempo vira um para ontem, num piscar de olhos.
No caso do tradutor acadêmico, é um momento curioso, pois de dono do projeto e de sua execução, né, ele passa a subordinado e tem que começar a prestar contas e justificar todas as suas opções. E depois é o livro no mundo. Atualmente eu não estou traduzindo nada, mas tenho os planos. Eu traduzi as Efesíacas, romance do Xenofonte de Éfeso, que está na gaveta do computador, em algum arquivo do computador, esperando publicação. Mas eu gostaria de editá-lo em conjunto com Lúcio ou Asno, de Luciano, que comecei a traduzir, mas abandonei, já que meu projeto de pesquisa atual não prevê tradução dessa vez. Espero que ano que vem eu possa continuar e juntar esses dois romances de vertentes diferentes, mas que eu acho que conversam entre si. E como eles são bem curtos, acho que dariam um belo volume. Paralelamente às traduções, eu já estou acabando, venho me ocupando com o estudo da história da tradução dos clássicos no Brasil, que se insere na linha de pesquisa sobre recepção. Então, eu já falei daquele artigo sobre por uma história da tradução dos clássicos greco-latinos no Brasil, de 2016. Né? E a esse se somam outros cuja trajetória, com o intuito de resgatar a trajetória de vários tradutores. Não é? Então, eu escrevi sobre o legado da Analia Amaral de Almeida Prado, no artigo Analia Prado, a tradutora de Tucídides, a oração fúnebre de Péricles. Foi uma coisa muito comovente para mim, porque a Analia morreu, a família me confiou o que ela tinha deixado, e eu pude publicar. Ela traduziu e publicou o primeiro livro da história da Guerra do Peloponeso, mas ela tinha outros trechos traduzidos, e eu só publiquei a oração porque ela estava muito, muito revisada. Deu para ver que ela tinha um manuscrito, tinha um datilografado. Na datilografia tinha marcas de revisão. Né? Foi muito, para mim, um trabalho muito gratificante fazer esse resgate. Né? E um trabalho incipiente sobre a tradução do Milor Fernandes para Lisístrata, né? No Operação Lisístrata, do teatro ao ato, a recepção da comédia de Aristófanes durante os anos de chumbo da ditadura brasileira, de 2015. Assunto a que eu retorno agora para uma comunicação que farei no fim do mês que vem, sobre as primeiras traduções brasileiras da peça para o 14º Encontro Nacional de Tradutores, incluindo também o Mário da Gamacuri. Devo também enfatizar a oportunidade de tratar dessas questões nas diversas edições do Encontro de Tradução dos Clássicos do Brasil, organizado por Marcelo Tapia na Casa Guilherme de Almeida. E aí, a Casa Guilherme de Almeida é um espaço que eu gosto muito porque eu me permito ser menos acadêmica, então eu faço uns exercícios. Então, eu queria citar aqui um trabalho que eu apresentei em 19, que chama-se Medeias Combinatórias, ou 5 tradutores à procura de um personagem, em que propus como exercício apresentar o 4º episódio da tragédia de Eurípides, alternando traduções brasileiras diferentes, a saber as de Mário da Gamacuri, Torrano, Flávio Ribeiro de Oliveira, Trajano Vieira, Teresa Virgínia Ribeiro Barbosa e Trupersa, né, de forma a promover esse encontro de vozes e contrastar projetos como forma de pensar as possibilidades tradutórias. Ao fim dessa comunicação, posso me considerar um pouco mais, posso me dizer um pouco mais reconciliada com a designação tradutora. A indicação como semifinalista do Jabuti de 2021 representou o reconhecimento da minha atividade na área, muito embora tenha consciência que a indicação se deva também à presença no júri de um classicista, que dedicou um olhar mais cuidadoso a essa produção. Né? Então, a gente teve um número recorde de indicações nesse ano. Ainda assim, como diz o ditado, jabuti não sobe em árvore. Se ele foi parar lá em cima, ou foi enchente, ou foi mão de gente que botou. No caso, a minha mesma. Obrigada pela atenção. Minha apresentação já foi feita, então passo a palavra para Obrigada, Grace.
Boa tarde. Todo mundo aqui fala, vocês, como é que é? Todos, todas e todos, eu falo tudinho, tá? Em cearense. Bom, então aqui eu vou mais apresentar uma trajetória cômica que como eu coloquei, né? Eu coloquei traduzindo. Podia ser tragédia. Eu estou dando aula de tragédia ultimamente. As pessoas riem mais do que na comédia. Os meus alunos. É sério, estou brincando não. Traduzindo As Mulheres e os Matutos de Aristófanes, uma trajetória cômica, né? Então, assim, porque realmente tem fatos bem engraçados nessas, né? Na nossa vida de tradutora, como diz a Adriane, né, Adriane? Eu acho que quem trabalha com grego clássico realmente acaba sendo tradutor, de um modo ou de outro, mas aí começando a publicar, né? Claro. A minha primeira tradução, na verdade, foi a minha dissertação de mestrado, né? Eu comecei logo com Lisístrata, imagina. Né? Todo mundo, a professora, como é o nome dela? Filomena, exatamente, já sabe qual é a história, né? Que ela diz o seguinte, ela não sabia como, ela disse na banca, inclusive, que ela estava na minha banca, não sabia como o Torrano e eu conversávamos sobre a tradução da Lisístrata, né? O professor Torrano trabalha, né, era com o Hesíodo, agora com Platão, etc., né? Aí eu traduzindo a Lisístrata, que é a peça considerada mais obscena de Aristófanes, né? Pelo menos obscena no sentido sexual, né? Porque a paz, por exemplo, no sentido escatológico, é bem forte. Então, aqui, primeira tradução, primeira publicação, na verdade, e primeira tradução. Essa publicação foi premiada no 2º Festival Universitário de Literatura da Xerox e Livro Aberto, em 1998. Eu concluí meu mestrado em 1997. Então, o texto aqui está exatamente como estava na minha, né, até com divisões bem dos versos, né, quebrados, tudo. Então, foi uma publicação bem simples, mas foi de um festival de literatura, né, o prêmio de tradução. Tá? Então, foi publicado exatamente como estava na dissertação. Mas só a tradução também. Tá? Então, assim, 1998. Em 2010, eu fui convidada, né, pela editora, eu chamo Edra, né? Quem estava falando, eu chamo Edra. Eu também falo Edra. Aí eu ia dizer que era em cearense, né? Isso é que você também fala, não é, né? Então, a publicação 2010, né? Eles me convidaram realmente aquela ideia que hoje houve uma conversa sobre isso, aquela questão de ter contatos, né? As pessoas conhecerem seu trabalho. E foi um ex-aluno meu que estava lá e disse que eu tinha traduzido, né, essa peça, e eles me convidaram. Não tive custo nenhum, né? Também essa foi prêmio, só 300 exemplares, na verdade. Não sei como é que eu tenho isso ainda. Acho até que às vezes, alguns livros aqui estão dedicados a alguém da minha família. Aí eu peguei de volta. É sério. E vamos ver, vocês vão. Olha aí, uma prática já comum, né? A gente acaba ficando sem nenhum. Aí quando vai mostrar, tem que resgatar. Então, essa, como eu falei, não tive custo. No entanto, houve assim, consideráveis modificações. Tá? A editora pediu para eu... eu tinha traduzido os nomes próprios, né? Que Aristófanes ele faz um jogo bem interessante com os nomes das personagens. Então, a Lisístrata, que para mim é Liberatropa, né? A Mirrina é Boquerina, tá? Tudo com alguma coisa a ver com sentido, né? Deixa eu ver aqui. Vencibela em vez de Calonice, Boquerina em vez de Mirrina, né? Liberatropa. Lampito eu deixei Lampito mesmo, que já tinha algum, né? Algum sentido. Penétrias em vez de Cinésias, né? Você foi Trepásias, né? Porque eu tenho tudo a ver, né, com o que ele é. Então, quando eu entreguei meu texto para Edra, eles exigiram que eu voltasse atrás com os nomes próprios.
todos para, né, Lisístrata, tudo. Aí eu digo, já como eu já traduzi, já publiquei outra e eu não estou pagando, né, pode fazer, sem problema. Aí houve umas discussões ainda, além de outras questões, né, algumas palavras que eu tinha feito um jogo linguístico, alguma coisa assim, que o Aristófanes faz, eles também pediram palavras mais, assim, né? Tem uma palavra, por exemplo, eu até já comentei da outra vez que a Renata me convidou. Lembra, Renata? Eu digo, essa palavra não sairia numa peça traduzida por mim, mas saiu. Ela está aqui. Mas foi na discussão minha com um dos editores, né? Ele disse, põe tal, né, palavra. Eu digo, põe logo tal, que é melhor, né? Era no sentido de... Eu agora não lembro mais como foi que eu traduzi primeiro, mas ela está aqui. Quem tiver as duas, né? Que é o seguinte, né? A questão, claro que são palavras obscenas, tem muita obscenidade aqui, obscenidade no sentido sexual. Mas há palavras que né, cada pessoa... Eu não gostava da palavra, eu não ia colocar, mas está aqui. Mas foi com a discussão. Ficou praticamente um palavrão que eu falei para o editor. Então coloca logo tal, pronto. Foi assim, né? Por isso que a Filomena até hoje não sabe como era que eu discutia alguma coisa sobre essa peça com o professor Torrano, né? Que ele foi meu orientador de mestrado e doutorado, lá na Universidade de São Paulo. Então eu digo, não, ninguém discutiu, não, ele só lia e dizia que estava bom. Mas foi mais ou menos assim, né? Então essa é a história da Lisístrata, né? Então temos essas duas versões. Na verdade é a mesma tradução, não mudou a tradução, não. Aí há outro problema, a editora não queria colocar os versos, o número dos versos. Aí eu disse para eles, se eles não colocassem o número do verso, nem meus alunos leriam. Porque eu não aconselharia a minha tradução para eles, sem verso. É sério. Aí eles colocaram, né? Pelo menos isso. Claro, você não tem nem... né? Aí ficou aproximado porque eles tiraram. Essa minha tradução aqui é exatamente verso por verso, até onde quebra o verso e começa o outro. Do mesmo jeito, assim, até afasta, né? O verso. Aí essa não, essa tá como se fosse prosa mesmo, né? Ele colocou tudo junto, aí eu disse, não, pelo menos a aproximação do verso tem que colocar. Né? Pois é, só para vocês notarem aí as discussões. Né? E o interessante é que a introdução, né, foi feita pela Isabela Tardano, né, Tardinho. Ela fez a introdução com base na minha tradução. Aí tá tudo lá, libera a tropa. Na introdução, uma graça. Deixaram, tá aqui. Né? Uma graça, que é o que ela tinha, né? Era a minha dissertação. Aí ela colocou tudo assim. Bom, aí eu vou falar de outra tradução, que foi das mulheres de Aristófanes, né? Que é a Tesmoforiantes. As duas peças que, inclusive, a Adriane também, né, fez juntas. Essa peça, na verdade, eu traduzi em 2001. Foi logo depois da Lisístrata. Foi o mesmo nível, mais ou menos, aquela questão de ao pé da letra, praticamente, né? Sem muita expressividade. Na verdade, era muito ao pé da letra. Eu resolvi traduzir a Lisístrata exatamente porque eu vi uma tradução daquelas que não são diretas do grego, né? E tinha lá, logo no começo da peça, a cena em que a Lisístrata diz: eu reuni vocês aqui para falar de algo grande. Aí as outras perguntam: e grosso? Grosso. Então como é que não chegamos ainda, né? Se o assunto é esse, cadê as mulheres? E aí, na tradução que eu li, tinha assim, olha, em grego é só mega, grande, e páquios, grosso. Só isso, não precisa, né? Não precisa fazer coisa nenhuma. Só dizendo isso, você já sabe do que ela queria falar. E aí, o que aconteceu na peça, na tradução que eu vi, tinha assim, é algo importante, e sensacional. Né? Aí eu, não, vou traduzir essa peça. Eu vou colocar o pé da letra que tem, onde era vagina, depilado na forma de delta, tudo, né, essas coisas todas. Pelo menos, e eu fui ler realmente que há muitas traduções em francês, né, não traduziam, eram partes vergonhosas, partes pudendas, não colocavam os nomes mesmo.
pelo menos colocado os nomes do estado, né? Eu até fiz depois um vocabulário obsceno da Alice Istratton, né? Uma espécie de vocabulário mostrando todas as palavras para pênis, para, né? E a pilinha do noivo, né? Lá de Portugal, né, tem a pilinha do noivo, mas eu acho que é outra peça. Não é nessa, não. Então, Tesmoforiantes, né? Como a Adriane falou, é que ela não é tão, né, tão divulgada quanto a Alice Istratton, não. Mas eu traduzi logo em seguida, só que eu só fui publicá-la em 2015. Tá? Olha, o trabalho editorial dela foi muito interessante, né? Eu gostei bastante da capa. Essa era a mulher do editor, né? Lá do dono da editora. Quem me aconselhou a publicar pela Edipro, né? Foi a professora Maria Aparecida, né? Que nós ouvimos hoje. A Maria Aparecida Oliveira Silva, né? Ela disse que eles compravam o direito, né, da edição, e eles compraram mesmo. Só que aqui sai como via leitura, não tá, o nome é Edipro, tá? Aí o interessante... Trabalho todo, ó, a edição toda, né, bonitinha assim, bem trabalhada. Aí essa daqui é dedicada a minha irmã e meu cunhado. Aqui mesmo. Então, toda bem trabalhada. E o mais engraçado que eu achei aqui é que eles sempre pedem, né, pra gente o texto, né, da quarta capa, né, esse tipo de coisa sempre. Aí eu peguei o trecho mais engraçado que eu achei, né? E era muito obsceno. Aí ela não botou, ela botou outro, que eu depois fiquei perguntando. Eu realmente traduzi isso, né? Porque eu não tinha... Eu digo, nossa, tá lá. Eu fui procurar, porque ela não coloca o verso. Qual é aqui, né? Que aqui diz assim, ó, que uma lira dourada toque com nossas preces e perfeitamente façamos a assembleia, nobres mulheres de Atenas. Tem só trecho extraído do livro, né? Aí eu fui procurar se eu realmente tinha colocado isso em algum lugar, que eu não lembrava, não. Né? Porque o que eu coloquei foi uma graça. Foi assim. Deixa eu ver se eu acho. Não, acho que não vou achar. É o parente. Cadê? É bem, né? Na verdade, é bem forte. Ela não gostou, não. Cadê? Para me lembrar aquela parte que ele diz, né? Aí tu, né, Eurípides? Ele falando do Eurípides. Cadê? Boca fechada, tá aqui, armação, é muito engraçado. Eu tinha até o verso, não lembro mais qual é. Mas é o parente, né, que ele é bem bruto. E aí ele conversando aqui, é nessas cenas aqui, é porque eu não peguei ainda qual foi, mas é bem nessa cena inicial. Mas não achei. Porque ele diz, né, ele diz assim, é uma brincadeira que ele faz, mas chama algo bem feio. Se eu achar, depois eu digo para você. Mas é bem grosseiro mesmo, aí eu mandei para ela não colocou. Eu achei muito engraçado quando eu vi, né? Aí eu fiquei admiradíssima se eu tinha traduzido isso, eu não lembrava. Mas tem trechos bem altos na... Desculpa, depois eu te pago. Segurar o microfone o tempo todo, né? Aí, então, não, era só para eu tentar achar, mas depois eu tenho que marcar de novo, que eu já perdi. Depois eu olho. Mas era uma coisa bem grosseira mesmo, né? Do parente com o Eurípides. Aí, na verdade, não é parente com o Eurípides, não, parente com Agatão. Né? Parente do Eurípides com Agatão. Deve ser mais para frente, sei lá, 1000 alguma coisa. A outra peça que eu traduzi, que a Adriane até falou hoje, né? Que é Cavaleiros, de Aristófanes, com o grupo GEA, na época, Grupo de Estudos Aristofânicos. Né? Aqui foi publicado em 2017. Né? E ela é uma edição bilíngue, ela está dentro de quase uma coleção toda, né? Que era de... Também está dedicada à minha irmã e meu cunhado. Viu? Então, é edição bilíngue, a editora aqui é a editora Substância, que é uma editora criada por ex-alunos da UFC. Tá? Então, tem o texto grego, em português aqui, e eu
traduzi com o Grupo de Estudos Aristofânicos, GEA. Né? Hoje em dia, esse grupo se chama GECA. Tá? Foi uma sugestão de um colega, né, o Roosevelt Rocha, lá da Universidade Federal do Paraná. E aí é o Grupo de Estudos da Comédia Aristofânica. Tá? Nós nos reunimos na verdade, nós nos reunimos todo sábado, né? Mas a cada 15 dias é o GECA e a cada 15 dias, né, nós alternamos com o GES. GES é Grupo de Estudos da Septuaginta. Tá? Então, num a gente peca, no outro a gente pede perdão. Eu acho que a gente peca no, né, como é que é? Na Septuaginta pede perdão a Aristófanes, né? Bom, mas estão praticamente as mesmas pessoas que participam dos dois grupos, né? Então, é um trabalho que nós continuamos fazendo. Atualmente, nós estamos traduzindo As Nuvens, mas mais como exercício do que propriamente para publicar. No entanto, nós já traduzimos algo que a Grace vai falar daqui a pouco, né, dela, que foi a Paz, por exemplo, já traduzimos em cearense também, eu vou falar daqui a pouco do cearense, e Assembleia de Mulheres, mas ambas precisam de revisão para, né, aquela ideia de tanta gente traduzindo, fica complicado, tem que alguém pegar, né, alguém sou eu, né? A gente sabe isso, que se eu não fizer isso vai ficar do jeito que está. Tem, inclusive, já que a Renata até perguntou sobre as tradutoras, as nossas alunas, né, também, uma os livros, né? Uma integrante do grupo, porque ela teve que afastar para poder fazer o mestrado, né? A Manuela Maria, né? Campos Salles, ela participou do nosso grupo e ela fez uma tradução, acabou de defender o mestrado com a tradução de As Rãs, de Aristófanes. Então, ela usou, né, ou usou também na tradução, brincando com termos nossos do Ceará. Mas ficou bem interessante. Depois vocês vão ver como é interessante. Então, assim, já tem algumas pessoas, né? Tem um tradutor também que traduziu o Pluto, isso aí você conhece, né? O Pluto do Kleber, o Kleber traduziu Pluto. Então, nós estamos com bastante gente traduzindo Aristófanes agora. Isso é bom, né? Por fim, né, para aquela peça, aquele livrinho lá, Mulher Dentro, Homem Fora, que tem ali, Acrópole Agora, Mulher Dentro, Homem Fora, é a introdução da Lisístrata, né, na dissertação. Como ela não foi publicada aqui, eu publiquei sozinha naquele livrinho lá. Tá? E, finalmente, o Dionísio Matuto, que é o meu, né, atualmente é na verdade, ele não é o mais recente. O Dionísio Matuto primeiro foi em 2014. Né? Agora é porque a segunda edição foi agora, 2021. Tá? Segunda edição, né? Então, essa tradução é que realmente deu visibilidade à tradução, porque trouxe uma identidade, né? Foi a primeira tradução que eu fiz em cearense. Né? Eu fui para Coimbra para conseguir fazer algo diferente, né? De mim, eu tive que me afastar de mim mesma para mim ver, né? Ou seja, eu digo, não, dessa vez tem alguma identidade, né? Que a gente sempre traduz em grupo e fica, como é, você está entendendo que está traduzindo? Diga como nós diríamos isso, né? O que é isso? Não, que diabo é isso, né? Diabo é isso. É sempre uma brincadeira com o cearense, do jeito que o Matuto ou o Citadino falam, né? E como Dionísio, Dionísio Matuto não, mas os acarnenses, a peça Acarnense traz né, o Justino que ela falou, inclusive eu usei o Justino, coloquei Justinópolis na tradução, né? Justinópolis. E ele é alguém que vem do campo para a cidade, né? Então, ele faz todo um percurso, como se fosse o próprio percurso de cada cidadão. E aí, a fala dele é matuta, há o mais matuto que ele, que vai ser o megarense. Então, tem todo um trabalho assim. Só que eu chamo minha tradução, eu explico aqui, né, inclusive, de tradução etnoética, usando os termos do Berman, né? Que ele fala da tradução ética e da tradução etnocêntrica, né? Então, a minha não é etnocêntrica, porque ela também é ética. Aí eu chamo etnoética, porque ela segue, ela tem todo um... Aqui está melhor para eu fazer assim.
ela tem toda uma... Como é que chama? Toda uma expressividade cearense, tudo, cearenseis ou nordestina de um modo geral, né? Só que eu procurei traduzir ao pé da letra. Mesmo assim, entendem? Verso por verso, cada verso sem mudar muito de lugar. Foi isso que eu tentei, né? Então, por isso ficou em verso. Vou ler um pouquinho só para vocês notarem, né? A Maria de Fátima sempre queria que eu lesse, eu para ser em cearenseis mesmo, né? Não adiantava outra pessoa. Eu fui lá para Coimbra e fiz um pós-doc em 2010, né? E a Maria de Fátima, nossa, né? Nosso modelo, né? Que a gente sempre, todo mundo que traduz Aristófanes, primeiro leu Maria de Fátima. Eu já li a Adriane também, né? Que a Adriane já tinha feito a tradução dela de As Aves, né? Então, assim, o comecinho da peça, Justinópolis, só para vocês notarem aqui o matuto, né? Mas que é ao pé da letra. Tanta dor tem despedaçado meu coração. Alegria é pouca, bem pouquinha, conto nos dedos. Mas sofrimento é grãocentas rumas de areia. Deixa eu ver qual foi a alegria de deleite. Já sei, foi no dia que eu fiquei vendo e lavei a alma, com aqueles 5 talentos que o Cleão botou para fora. Vixe, como eu brilhei. Sou doido pelos cavaleiros por causa desse feito, do tamanho da Grécia. Né? Mas não é que de novo tive uma dor de tragédia, na vez que eu estava abestalhadinho esperando o Ésquilo, aí o locutor disse, Teógone, faz entrar o teu couro, pense na sacudida grande no meu coração. Né? Então, assim, tem mais coisa, mas assim, até a entonação que as pessoas davam, pelo menos, mas é engraçado, como nós precisamos atualizar a tradução. Porque até esse negócio, pense nisso, esse aqui já passou. Então, eu acho que as pessoas não estão mais falando assim, lá no Ceará. Mas tinha muito isso. Na época que eu estava traduzindo, era a coisa mais, né? Só de fazer essa entonação, o povo já ria. Eu li isso aqui lá em Coimbra, né, no evento, e aí eles riem muito mais na hora que ninguém ria aqui, né? Aí era engraçado, porque quem é os brasileiros lá ficava sério, ria de umas coisas e os portugueses riam de outras. Era muito engraçado. Eles riem muito com a bestalhadinha, essas coisas, né? O in. É engraçado, desse tamanho. Até a Maria de Fátima diz, faz assim, desse tamanho. Aí achava engraçadíssimo. Né? Aí eu achei muita graça. O Frederico Lourenço adorou esse grãocentas rumas de areia, né? Isso que é genial colocar isso, porque foi uma tradução ao pé da letra, né, na verdade. Então, só para mostrar a vocês que mesmo brincando, assim, a tradução é ao pé da letra. Tentando manter, inclusive, as palavras primeiras e últimas, como a gente sempre, né? Era muito, muito sistemática com tradução. Em tradução muito ao pé da letra, a Lisístrata, as Tesmoforiantes também. Cavaleiro já foi um pouquinho mais livre, porque eu fiz a tradução como se fosse numa feira. Os políticos são feirantes, e a Ágora é uma feira. Zeus Agoraios é Zeus feirante. Então, tudo nesse sentido, né? E essa daqui é a matuta, realmente, né? E agora tem a segunda edição. Tá bem? Acho que tá bom, né? Pelo relato. Eu falei demais? Falei? Obrigada. Bem, continuando aqui, vocês estão vendo que a gente está numa linhagem, né? A gente fala de Maria de Fátima, nossa musa primeira. A professora Adriane falou da professora Gilda, cuja tradição no Brasil, né, a primeira que a gente tem um acesso mais próximo, mas aqui tem uma escadinha também, né? Professora Adriane, professora Pompeu, vou te chamar sempre Pompeu, e eu já sou uma geração um pouco depois. Hoje pela manhã a Sacone falou, que traduziu os fragmentos de Aristófanes. Já tive orientanda que já defendeu o mestrado. Tem minha ex-orientanda de iniciação científica aqui que está tentando entrar no doutorado já agora. Então, assim, o Aristófanes está fazendo nessa linhagem, essa sequência acho que de inspiração também, né? Eu devo aqui falar como alguém que veio depois, que, obviamente, apesar de que na graduação eu não tive acesso às traduções, então eu vou tentar fazer um relato, eu tenho um trabalho escrito, mas vou começar com um relato porque é muito isso, né? Para a gente ler, por exemplo, a tradução da Gilda, eu
tive acesso depois, porque não tinha na minha biblioteca. A gente não tinha internet, tá? Na época da minha graduação, a gente não consultava Google, Wikipédia, não tinha isso, né? Baixar PDF, não tinha. Ou você tinha um livro ou você não tinha. Então, qual o primeiro acesso que a gente tinha na época da minha graduação? Em meados da década de 90. Né? A Adriane defendeu até a dissertação em 1993 com Aves, né? Mas publicou em 2000. Eu já estava formada. E aí depois veio a Pompeu também com as traduções. Não consigo não chamar de Pompeu. Então, o livro, a tradução da Gilda, fui conhecer depois. O primeiro acesso que na década de 90 que a gente tinha era, de fato, Mário da Gama Cury. Né? Assim, primeiro, todo mundo. Primeira tradução de comédia que eu conheci foi na tradução do Mário da Gama Cury. A Maria de Fátima já tinha traduções também, já na década de 90, mas também nem toda a biblioteca tinha todas as traduções. Né? Eu tive a sorte de ter acesso a algumas traduções da Maria de Fátima, que depois também, pesquisando em outras bibliotecas, a gente sabe que traduções de Portugal, para a gente adquirir, o custo é muito alto. Né? Então, inicialmente, o mais acessível era o Mário da Gama Cury. Fora, é claro, quando a gente estudava língua grega, as traduções em francês, né, edições francesas, em inglês, que aí demandavam um pouco mais de conhecimento e aprofundamento do aluno de graduação. Então, a minha apresentação, né, que eu intitulei Em Busca de uma Tonalidade Afetiva, na tradução de comédia grega antiga, vem muito dessa reflexão de para quem a gente traduz, como a gente traduz, em que mundo a gente está agora. Né? A gente acabou de ouvir a professora Ana Maria César Pompeu falar sobre como se traduziria agora, né, em especial comédia, que é muito pontual, muito topicalizada. Mas eu vou falar, elas dizem que não são tradutoras. E eu fui convidada a ter traduzido uma peça só. E elas, obviamente, são grandes tradutoras, nas quais eu me espelho. Né? E eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência com a tradução de Paz, né, que é uma das peças de Aristófanes, que foi o meu estudo feito no mestrado. Então, na tradução de Paz, de Aristófanes, eu busco apresentar a peça do comediógrafo grego em diálogo com a nossa cultura receptora, em uma abordagem híbrida, em que tento trazer o autor para o nosso público, mas sem, né, deixar de fazer referência ao texto de partida, né, tentando ter alguma fidelidade. Faço uso de notas de rodapé para localizar o leitor nos aspectos históricos presentes no texto, por exemplo. Em outros momentos, faço ajustes para que as personagens cômicas falem a nossa língua, um tanto carioquês, é verdade, em que referências comuns na época de Aristófanes são transformadas em expressões típicas do nosso contexto sociocultural. Né? E nessa questão da afetividade, muitas referências aos deuses, eu traduzo a própria deusa Paz, né? Em alguns momentos eu coloco Nossa Senhora da Paz, Zeus nos acuda, né? Porque a gente tem essa relação mais afetiva, né? Aguça a nossa memória com esse tipo de linguagem. A publicação foi pela editora Apri, também é uma das editoras pelas quais a professora Pompeu publica, né, o seu Dioniso, que me permitiu falar tanto com um público mais abrangente como aquele especializado em tradução de textos de língua grega, por se tratar de uma edição bilíngue, como né, os que são interessados em comédia grega antiga devem buscar, devido ao emprego de notas de rodapé também. Isso foi importante, que em cada página que se encontra a referência indicada, a gente tem a nota de rodapé, em vez de colocar no final do livro, né? Já facilita um pouco mais o acesso, além de eu conseguir também ter feito um texto de introdução à tradução. Trata-se de um trabalho iniciado no mestrado e que eu, né, apresentei em 2002, tem
hoje, né, já há 20 anos, quando realizo uma tradução escolar do texto. Um tanto acanhado esse texto de chegada, conduzido pela necessidade de comprovar meu conhecimento de língua grega para obtenção do grau, sem a maturidade de quem tem intimidade com o grego antigo. Após o doutorado e alguns anos de experiência no ensino de língua grega antiga na UF, como professora concursada, portanto, retorno a esse trabalho, dando-lhe um cunho engajado com a preocupação no que diz respeito ao campo dos estudos da tradução e também aos movimentos mais recentes de releitura de textos canônicos e de uma certa hegemonia, que a professora Pompeu aqui citou, Berman, né? A hegemonia europeia, compreendendo a necessidade de maior acessibilidade dos textos considerados clássicos. A escolha por pares leva em conta que a peça em específico só podia ser acessada pelas traduções portuguesas, uma de Agostinho da Silva, né, o grande filósofo português, de 1939. E a outra, Agostinho da Silva, tradução de 1939, totalmente disponível para mim, né, na biblioteca. Até hoje, eu nunca tive a tradução do Agostinho da Silva em mãos, né? Então, era disponível, não sei se vocês conhecem a tradução do Agostinho, disponível ao público brasileiro, portanto, né, na época da minha primeira tradução, e a não ser, talvez, em bibliotecas universitárias. Estou conferindo aqui, parece que não, né? E da Maria de Fátima Souza e Silva, né, o marido da Gama Cury não traduziu Paz, então a tradução também portuguesa, também, da Maria de Fátima, cuja tradução tinha que ser importada, né? As edições portuguesas são caras também, ou consultada em bibliotecas, se você tivesse a sorte de ter na sua biblioteca universitária esse texto traduzido. Recentemente, a tradução de Agostinho encontra-se disponível online pelo site, aí eu não sei se se fala Calamel ou Calameu, enfim. Vocês podem ler online, não tem como baixar, mas vocês têm acesso a um texto, né, que é uma versão prosaica, ambas, né, tanto da Maria de Fátima como do Agostinho. É uma tradução em que o formato do texto é um formato mais prosaico, em prosa mesmo, né, sem a designação das linhas. Mas a do Agostinho é bastante fluente para quem se interessar em fazer essa pesquisa, e acessível agora a vocês, dessa mais novíssima, né, geração, disponível, e vocês podem acessar. Tendo decidido rever minha tradução escolar, resolvi dedicar-me a esse trabalho durante meu afastamento de pós-doutorado. Como se trata de uma comédia, sabemos que o riso está muito comprometido com o espaço e tempo de performance, em outras palavras. Trata-se de um texto que é bastante topicalizado, com referências a políticos, personalidades, eventos com os quais o autor joga em seu fazer poético, além das próprias questões linguísticas que compõem parte das piadas e brincadeiras feitas com a linguagem com o objetivo de levar ao riso. De uma visão dura, presa ao sentido verbal do texto, oriundo da minha formação filológica, aprimorei minha percepção sobre o humor contido nas falas das personagens para também as reproduzir em termos de equivalência no texto de recepção, no que diz sentido ao ritmo, à métrica, né, à imagética, sem usar numa tradução poética, mas simplesmente literária, linha a linha, diferenciando-se das traduções anteriores. O manuscrito foi enviado, né? E como é que é o processo? O manuscrito foi enviado a colegas cujo conhecimento de língua grega e do gênero dramático poderia me ajudar a enxergar alguns lapsos, lacunas, exageros, omissões, com o retorno das críticas, né? Eu mandei para a Jane, para o Fernando Brandão, a Pompeu leu também antes de publicar, mas eu vou falar sobre isso. Depois de receber as críticas dos meus colegas, tomo meu tempo para rearrumar e ajustar essa tradução. No meu retorno do pós-doutorado, retomo minhas atividades docentes, administrativas, né? Lembrando que um professor concursado tem uma maior tranquilidade, especialmente no aspecto financeiro, né? Porque não é tradutor por profissão. Então, para a gente, é uma felicidade ter o texto publicado.
Independente se a gente vai receber o pagamento em livros, né, em exemplares, ou de nenhuma forma, mas o grande prazer é ter esse texto publicado e acessível a todos, né? Então, coordenação, né, extensão, organização de eventos, né, além de todos os outros aspectos do âmbito pessoal, que a gente se coloca aqui como mulher, né, ligada à família. Então, o nosso tempo, geralmente, ele é dividido em multitarefas. Essa questão mais burocrática da tradução, eu tentei passar um pouco por cima, né? Então, por isso, eu não levei em consideração a possibilidade de financiamento dessa publicação. Já tinha que lidar com muitos trâmites em outros campos da minha vida, né? E como realizo aqui na UF eventos, na época eram anuais, em que às vezes 2 eventos, né? Algumas vezes recebiam ou recebem financiamento da PROEX, da CAPES, da FAPERJ. Gostaria de ter uma certa tranquilidade no manejo com um trabalho de publicação que envolve várias etapas e eu quis cortar caminhos. Enviei alguns e-mails para editoras como Edipro, acho que fala assim, né? Ana Blume, Odisseus, que não me responderam. Verifiquei também que algumas editoras só aceitam manuscritos sob encomenda, sob pedido, né? Essas grandes editoras. Então, como podemos ver, não é tão simples entrar no mercado editorial. A professora Ana Maria César Pompeu tinha me indicado a editora Apri, com a qual ela já tinha publicado um trabalho de grande repercussão, que a gente acaba de ver, já está na 2ª edição, que é o Dionísio Matuto. Ela publicou em 2014, e em 2017 eu entro em contato com a editora, foi muito bem recepcionada, pois se trata de uma empresa de editoração que se dedica a publicar teses e dissertações com pacotes completos, né, que seguem determinado cronograma, conforme o valor pago. Por pacote completo, inclui aprovação por parte de uma comissão científica editorial, registro de ISBN, uma revisão bastante cuidadosa, de fato eles fazem isso, né, do manuscrito, diagramação, design gráfico, envio do boneco, última revisão, publicação, divulgação, etc. Então, o que eles dizem que avaliam no manuscrito que é enviado: clareza nos temas, fluidez da leitura, precisão de conceitos, terminologia, bibliografia reverenciada, criatividade e inovação na abordagem, potencial de referência a outros artigos e teses. Né? O que eles pontuaram, que eu deveria acrescentar, era uma apresentação para cativar. Olha como é que é diferente quando a gente trabalha com uma editora que está voltada para o mercado, né? Uma apresentação objetiva para cativar, nessas palavras, o interesse do leitor. Um prefácio escrito por um convidado de destaque em seu meio, Pompeu. Breve currículo, fotos de boa resolução, que serão utilizados na orelha do livro. Né? Uma sinopse, como ela mostrou aqui, eu fiz também uma sinopse até um pouquinho extensa, né? Para que o leitor compre o livro, né? Chame a atenção. Há um número máximo de páginas, não é uma editora que vai publicar livros de 1000 páginas, né? Porque a saída é um pouco mais difícil. Então, o que me pediram é para publicar com 200 páginas, saiu aqui com 318 páginas, né? E aí tem todo um detalhe, o tipo de papel, papel pólen, se a capa tem brilho, se é fosca. Para chegar a essa capa, são várias provas. Tá? Então, o produto final, visualmente falando, é um produto que me agradou bastante. E eles têm muita paciência de ficar meses trabalhando nisso. Né? Por dentro também é tranquilo. Remuneração do autor. Tá? Eu estou puxando isso muito porque, quando eu mandei o meu resumo para a comissão, me puxaram a orelha. A gente quer falar de edição. Então, estou aqui para falar de edição em alguns detalhes, inclusive. Né? Fora os trâmites contratuais. Né? A gente assina um contrato, controle de vendas, publicação em 90 dias, cessão de direito por 5 anos, a edição tem 1000 exemplares, etc.
E aí a porcentagem. Se o livro é vendido por livreiro, eu fico com 10%. Se for no site da editora, eu fico com 25% durante 5 anos. No e-book, não importa se compra na Apri ou na Amazon, eu recebo 10% do valor. Os valores são diferentes, né? Vamos dizer, metade do preço do e-book com relação ao valor do livro impresso, né? E aí, toda uma dificuldade depois de eu receber essa porcentagem. Eu tenho que lembrar. Tem que, olha, não recebi ainda. Aí faz a contabilidade. Mas, de qualquer maneira, o marketing da empresa realmente é feito para que o autor pague pelo trabalho, né? E-mails com o título promoção exclusiva para você. Isso é mandado, inclusive, fez parte, depois do 2º ano da publicação, mandei para os meus colegas o link para eles acessarem o livro e aí chamar a atenção de outros possíveis candidatos a pagar por isso. Pedi à minha colega Pompeu a elaboração do prefácio, que gentilmente foi atendida. Obrigada. Eu nunca agradeci, né? Obrigada. Com isso, a previsão de publicação seria o mesmo ano de 2019, né? E aí seria bacana, eu até pensei assim, uma coisa meio cabalística, né? Agostinho, em 1939, a Maria de Fátima foi em 1999, se eu não estiver enganada, 1989, e aí 2019, ficaria legal. Mas, por uma estratégia de marketing, já estava chegando no final do ano, as feiras já estavam acabando, eles queriam colocar no catálogo esse livro para fazer as apresentações nas feiras. Então, assim, olha, está para sair em dezembro, mas a gente pode publicar em janeiro, porque aí fica o ano todo a gente trabalhando nesse livro. E aí, novo ISBN, né? Aí eu topei, mas vocês sabem o que aconteceu em 2020, né? Nem preciso falar. O sonho não se realizou como projetamos. Ainda assim, fiquei bastante satisfeita com a publicação e a recepção da tradução. Deram-me total liberdade de escolher como expor, por exemplo, as notas de rodapé, né, que são incluídas na própria página de referência, para facilitar o acesso. A opção por uma edição bilíngue, né, portanto, de uma dupla apresentação do texto. A gente pode optar por uma única apresentação ou dupla apresentação. Mas como eu trabalho com tradução em sala de aula, quando eu dava aula de língua grega, então eu acho interessante, não tendo uma edição crítica acessível, eu acho interessante que a gente tenha esse acesso mais direto. Eu sei que vocês usam PCs, tá? Mas eu ainda sou da época de abrir o livro, sentar, vamos traduzir, né? Eu não tenho muito esse hábito. Então, isso ainda se liga a um aspecto didático, que rege as traduções no meio universitário. As notas, por mais que possam perturbar um leitor mais distanciado do estudo da antiguidade, é uma forma de intermediar o autor e o receptor desse texto, e tendem a ser evitados o máximo possível. Mas devo confessar que eu só consegui não botar nota em 7 páginas da tradução. É difícil, mas não extensas, né? A gente tenta encurtar ao máximo. Traduzir também anotações feitas, por exemplo, por Aristófanes, o gramático, né? Porque toda edição crítica vem com as hipóteses, né? Os argumentos, né? As explicações iniciais, como eu disse, que aparecem nas edições críticas. Cada parte da peça é anotada, né? Para que o leitor saiba. Então, assim, me coube também um espaço de eu pegar na mão desse leitor e falar, olha, você está passando por um prólogo, para ele saber que é uma peça, né? E eu tento ali colocar como se ele estivesse sendo apresentado não simplesmente a um texto para ser lido, mas um texto para ser performado. Então, tem uma abertura, tem uma parábase que eu chamo, né, de apelo, né, apelo ao público. Tem o agon, que aí eu vou chamar de debate, né? Então, o leitor vai acompanhando, né? O pardo, eu chamo, aqui é a entrada do coro. Então, ele vai imaginando isso. E nos diálogos cantados, por exemplo, nas estrofes, nas antístrofes, eu tento seguir o que a gente encontra na edição crítica, que é colocar em formato de estrofe mesmo, né? Quando a gente abre um inário,
aquele formato mais centralizado, para saber que ali é um canto, porque esse cuidado maior, né, com a métrica, como eu falei, eu não fui por esse caminho. Eu procurei, dentre as opções tradutórias, seguir mais uma tradição de cunho filológico e funcional, além de fazer para um público iniciante, né, introduzir esse público, uma apresentação bem resumida do que é o gênero cômico na antiguidade grega antiga. Em relação à tradução em si, e como a Pompeu falou, né, que o texto de Aristófanes tem muitas obscenidades, muitas palavras eu não coloquei como palavrão, mas procurei usar termos mais vulgares, como, por exemplo, proctus, né, eu traduzo como rabo. Então, tem uma hora que o Trigeu, que é o nosso aqui, né, Zé Parreira, ele pede para todo mundo não soltar traques, não fazer necessidade do número 2, e aí eu traduzo, fechem seus rabos. Ou então ele está olhando uma figura feminina, e ele se refere às nádegas como, né, uma tradução mais conservadora iria optar, eu traduzo, olha o rabo dessa mulher. Né? Então, se aproxima um pouquinho mais do uso de palavras que não são tão convencionais num texto que a gente pensa, né, que vem da antiguidade, um texto clássico. Não chego, eu me lembro que eu não traduzi, né, na minha tese, mas não traduzi o texto inteiro, claro, foi uma pesquisa mais teórica, mas em alguns momentos em que eu precisei mostrar uma tradução e eu ainda me acanhava em ousar, um dos membros da banca falou diretamente, por que você não traduz CU? Né? Simples assim. É isso, uma palavra pequena, né? Mas são alguns elementos aqui com os quais, né, a gente tem que lidar e fazer opção para tentar passar para vocês de uma forma que seja engraçada, lúdica também, que faz parte da comédia, né, esse caráter do riso, e tornar isso acessível. Então, eu agradeço a atenção de vocês e passo para as perguntas. Perguntas, né? Tem também alguns comentários do chat aqui, mas comentários elogiosos, claro, né? Falando da mesa maravilhosa, obrigada ao público também. Deixa eu ver se eu consigo retirar alguma coisa. Alguma coisa que seja uma pergunta, não é mais comentário. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Ok, uma pergunta sobre performance, mas eu vou deixar um pouco por último, foi bem extenso. Maria. De Maria Liduína. Obrigada. Eu não vi aqui, ela deve ter escrito, né? O ato de traduzir, além de belo, leva-nos ao conhecimento cultural da língua traduzida. Qual conselho dariam aos novos tradutores que estão enveredando aos poucos nessa rica jornada labiríntica? Quem quer responder? Bom, um conselho que eu dou é leiam traduções, muitas traduções. Né? Tem tradutores que, quando estão traduzindo, eles não leem traduções nenhuma. Eu gosto de trabalhar com muitas traduções. Né? Mas, a despeito, mesmo quando eu não estou traduzindo, eu sempre leio muitas traduções. Então, eu dou frequentemente essa disciplina Introdução aos Estudos Clássicos. E eu vou fazendo um revezamento de traduções. Tem um semestre que eu trabalho com uma tradução de Homero, no ano seguinte, quando eu volto, eu procuro dar outra tradução de Homero, ou tragédia, ou comédia. Né? E isso se revela um procedimento ótimo, porque a gente simplesmente começa a
conhecer e ver opções de traduções que abrem muito a nossa cabeça. Oi. Então, eu também concordo com a Adriane, né, sobre isso, que ler muita tradução é muito importante mesmo. Realmente tem algumas pessoas que não querem, né, ousar, mas acabam não sabendo nem o contexto. Nem... Isso. Aqui tem uma pergunta do José Amarante, né? Ele fala o seguinte: há um duplo efeito cômico na tradução de Ana Maria, destacando a sua tradução com a marca sonora e cômica do povo de sua terra. Parabéns, Ana. Gostaria de saber se já lhe torceram o nariz pela inovação e se liga para o torcer dos narizes, né? Então, na verdade, eu não percebi esse torcer de nariz e eu creio que pela atitude que eu tomo quando eu vou apresentar, que eu já apresentei essa minha tradução matuta em muitos lugares, inclusive me chamaram lá na Bahia para um grupo, né, aquele grupo da Desleituras em Série, né? E é um pessoal do inglês, que é desse grupo, aí me chamou porque eu participei a gente participou de uma banca junto e eu dei de presente, né, ao professor o livro, Dionísio Matuto. Aí eles me chamaram lá. E aí tinha tradutores bem, né, renomados lá, não lembro mais exatamente quem era, mas eu disse logo de cara assim: olha, a minha tradução, na verdade, é a tradução para nós mesmos lermos, nós cearenses. Né? Os outros precisam de nota de rodapé. Tá? Precisam de nota, né? Isso é o quê? E tem mesmo nota de rodapé explicando, né? Assim, por exemplo, rebolar no mato não é dançar na floresta, é jogar fora. Entende? Essas brincadeiras lá. E eu digo sempre assim: nós não temos a intenção de dizer para as pessoas que vão, não é todo mundo que vai entender, não. Nós traduzimos isso para nós mesmos. Eu digo logo antes de qualquer coisa. Aí não tem quem torça mais nariz com isso, não. Pelo menos não houve até agora. Pode até torcer, mas eu não estou vendo, né? Viu, Amarante? Obrigada, viu, José Amarante? Eu vou tentar resumir aqui. Uma outra pergunta para Pompeu: se você sofreu preconceito pelo uso do vocabulário nordestino na sua tradução. Na verdade, é praticamente, né, a mesma coisa, né? A questão de... Não, na verdade, não. Eu acho até que a gente faz divulgar mais. Né? A brincadeira de tudinho, vocês tudinho. E há coisas, na verdade, olha, eu fiz essa tradução durante o pós-doc lá em Portugal, como eu falei, em 2010. Mas eu fiz revisão com os meus orientandos e o pessoal do JECA, né? Todo mundo deu contribuição. O Orlando, que é meu, né, meu colega, que faz parte do grupo da Adriane, por exemplo. Ele diz carvão, bota calvão, que o pessoal chama calvão, não é carvão, não. Então, assim, todo mundo veio com algum tipo de contribuição. A Maria de Fátima mesmo, com desse tamanho, né? Essas coisas. Então, não é não. Quer dizer, pode até falar, né? Ao contrário. Para a Adriane e a Ana Maria, que traduziram Tesmoforiantes, se é possível, né, que haja novas traduções que contribuam, né, de Tesmoforiante para a área de estudos de gênero na antiguidade. Não sei se eu entendi bem. Se é possível que haja outras traduções de Tesmoforiantes, sim. Sempre é possível, é desejável que a gente tenha mais e muitas traduções, né? Acho que só se enriquece a própria recepção da peça e a nossa língua portuguesa, com mais traduções. Agora, é sim uma comédia que nos ajuda a pensar a relação entre os gêneros na antiguidade e, por tabela, no nossa própria época. E há outras obras que igualmente têm esse papel, como no caso do Aristófanes, a própria Lisístrata ou a Assembleia de Mulheres, né? Então, e em outros autores igualmente, a Medeia do Eurípides e tantas outras obras que têm esse papel. Então, e eu diria que não, essas são só as em que em que a diferença entre gêneros
a identidade de gênero, está em primeiro plano. Mas, a princípio, qualquer obra nos poderia levar a essa discussão. Tudo depende das perguntas que a gente quer fazer para as obras. Ótimo. Bom, tem até uma coisa interessante, né? Por essa a beleza aqui da edição, né? Chamou a atenção da atriz Esther Góes, né? Ela leu essa tradução, entrou em contato comigo. Ela tem um grupo, né, ensaio geral, um grupo de teatro, e ia montar essa peça. Inclusive, já dei um mini curso de Mulheres de Aristófanes, ficou Mulheres em Aristófanes para eles lá, para o grupo, né, pelo Sesc de Jundiaí, lá em São Paulo, né, mas assim, a distância, na época foi a distância mesmo, mas ela ainda está com planos de montar, está só esperando apoio, né, ela sempre inscreve em algum projeto, alguma coisa. Agora eu tenho uma aluna, não sei se você disse quem é que fez a pergunta, não, né? Eu tenho um orientando que está trabalhando com essa ideia aqui de por exemplo, drag queen, né? E drag king, né? Também, com Aristófanes, né? Essa ideia do homem vestir de mulher, a mulher se vestir de homem, nas peças tesmoforiantes e a Assembleia de Mulheres. Então, até é interessante essa ideia. Atualização, né? Foi o Lucas que perguntou, que ele trabalha com tesmoforiante. A Clara Crepaldi pergunta para a Ana Maria se ela não vai ou disponibilizar a leitura, porque nós, estrangeiros, não conseguimos alcançar a entonação exata do texto que você traz para a gente. Eu acho que eu vou gravar um CD, né? Fazer uma live e gravar tudo, né? Mas já houve essa ideia mesmo, o povo já falou disso, só que ninguém levou para frente, mas daqui a pouco dá. Chama o pessoal do Jeca todinho para fazer, né, também. Com os bonecos lá do Paideia, do grupo de teatro, do grupo de, né? Tem um grupo de teatro de bonecos lá, trabalha também com Aristófanes, né? Ela fez até da adaptação da Lisístrata, tá? Bem cearense, bem engraçada. Uma pergunta foi dirigida a mim com relação ao uso de palavrão, se aproveitam para assediarem as tradutoras, porque nós traduzimos palavrões. Eu acho que a Adriane não, né? Nós fizemos um evento, a professora Marli do Latim fez um evento um pouco antes da pandemia, que era justamente sobre o uso de palavrões e de linguagem obscena, né, na tradução literária. E a questão tem lugar e momento para tudo. E tem gêneros em que isso é parte, você tem que assumir. Dei o exemplo, por exemplo. Comigo, por exemplo, se eu falo um palavrão em sala de aula gratuitamente, está fora de lugar. Mas quando eu vou no jogo de futebol, né, e eu vou muito no jogo de futebol, né, eu posso falar, né? Tudo bem. E quando eu estou traduzindo Aristófanes, não tem sentido você usar uma linguagem eufemística. Você pode escolher, como a Grace falou, acho perfeito. Você pode querer não dizer cu, dizer rabo, ou dizer anos, mas você tem que ver como é que você vai traduzir aquilo. Agora, o que eu acho que talvez a Ana possa dizer, porque ela disse que os editores pediram, né, para maneirar com algum... Não foi? Na verdade, ela pediu, né, uma citação e eu mandei essa, eu achei, tá? Um minuto. O Agatão diz assim: não esperas agora que o teu mal nós suportemos, pois também seríamos loucos, mas suporta tu mesmo o que te é próprio, pois as desgraças não é justo portá-las com artifícios, mas com passividade. A resposta do parente. E tu, ó pervertido, és um cu arrombado. Não com palavra, mas com passividade. Eu mandei isso para ela. E ela não botou, ela colocou aquilo que eu li para vocês. Né? Que numa lira dourada, toque com nossas pernas. Se a Damares visse o seu livro, eu aposto que venderia muito mais para tivesse colocado. Um momento para isso.
para todas nós, né? Na experiência de vocês como tradutoras e leitoras de tradução de textos clássicos, vocês consideram que as mulheres tradutoras fazem mais ou menos o uso da linguagem obscena, mudanças perceptíveis nas traduções mais recentes? Olha, nós temos uma tradução do Trajano Vieira, né? Que, com relação a palavras obscenas, né, não se destaca por isso. Se a gente comparar com a tradução das mulheres, né? Então, não sei se uma de vocês quer falar. Eu já pensei em escrever um artigo que era meninos traduzem tragédia, meninas traduzem comédia. Porque a gente tem uma linhagem, você viu, a gente falou da Maria de Fátima, da Dona Gilda, nós três aqui. E tem, eu sinto, e mesmo no latim temos muitas mulheres, no latim é mais equilibrado, mas temos muitas mulheres traduzindo comédia, né? O que eu acho é que a gente não deve cobrar das pessoas coisas que as pessoas não podem te dar. Então, eu já vi críticas à Dona Gilda, porque a tradução dela evitava algumas expressões e tal. Mas ela fez aquela tradução em 64, 67, para publicar, tinha uma outra compreensão e limitação do que fosse. Então, eu acho que você tem que pensar um pouco essas questões e essas cobranças. Mas eu acho que não, acho que as mulheres se expressam com a mesma liberdade que os homens. Agora, é uma questão de você fazer opções também na tradução. Traduções, como a Ana falou, se você vai usar expressões que são muito correntes ou alusões muito tópicas, o prazo de validade delas é menor. No instante, ela venceu. Estava até falando que o Mário da Gamakuri, na primeira tradução da Assembleia de Mulheres, um político lá, ele chama de Fidel Castro. Uns anos depois já era Lula. Então, ele teve que fazer uma adaptação, né? E eu percebi isso quando eu fiz As Aves, que eu tinha muita vontade de fazer isso. Eu ainda acho que As Aves não venceu, mas quando eu fiz a Lisístrata, eu fui um pouco mais sóbria. Eu acho que consegui atingir um tom e garantindo um tempo maior de validade sem trair propriamente. Não sei o que você acha. A tradução, que é muito diretamente ligada ao presente, né, do texto de recepção, ela tem um prazo de validade, obviamente, muito mais curto, né? Então, por exemplo, o que eu tento fazer eu traduzo o nome de um determinado político e depois, em vez de topicalizar, sinalizando alguém da atualidade, eu coloco esses políticos corruptos. Então, que, né, uma leitura que vai ter uma longevidade maior. Eu acho que a gente aqui na mesa faz isso, né? Mas eu vou... tem uma pergunta aqui que, se alguém olhar aqui, não está escrito o nome, mas eu vou responder mais diretamente, tá? Beethoven também, que é um pouco mais complexo, porque eu preciso encerrar as perguntas da mesa e fazer uma pergunta para a Adriane com relação à conferência que ela apresentou pela manhã, né? A Renata Casarini quer saber qual a razão possível para não termos no Brasil mulheres traduzindo épicos. Então, eu acho que não é uma questão brasileira. Como eu disse, é uma questão que a gente encontra generalizada em qualquer lugar do mundo. A gente falou o caso das traduções para a língua inglesa, que são todas recentíssimas, todas do século XXI, né? A francesa, a gente teve aquele caso atípico no século XVII, XVIII, e parou aí, né? Então, não é uma particularidade brasileira, né? Eu não tenho muita hipótese, mas eu mostrei aqui a Neide Ramos Assis, ela traduziu em conjunto com o Leone, Davi Leone, tanto a Odisseia quanto a Eneida, né? Então, a gente tem esse caso, né, que precisa ser, eu não conheço as traduções, eu precisaria ter as traduções para estudá-las, né? Mas eu realmente não tenho uma resposta para isso, como eu também não tenho uma resposta, porque aqui no Brasil mais mulheres traduzem comédia, em média, né, do que tragédia, né? Aí necessitaria mais
mais estudo, para pensar se é que tem uma resposta, né? É claro que é um gênero nobre, a épica. Na nossa hierarquia de gêneros, a épica é um gênero nobre. Você pode imaginar que os homens tenham interesse particularmente na tradução da épica, que eles tenham colonizado um pouco. Mas há outros gêneros nobres também, como a historiografia ou a filosofia. E na filosofia, especialmente, a participação de mulheres como tradutoras é bem grande. Não é igual à masculina, mas é bem grande, né? Então, eu não tenho uma resposta para isso. Bem, a gente encerra essa mesa. Eu passo a palavra para a professora Renata.